Vem comigo aqui, porque os alunos que ocupavam a reitoria da Unicamp desde o início do mês deixaram hoje o prédio. Eles fizeram reparos, mas a diretoria da Unicamp ainda contabiliza prejuízos. A Lucimeire Ramalho é quem traz pra gente todos os detalhes. Olho na notícia. A movimentação dos alunos começou logo cedo, com a retirada de colchões, mochilas e sacos de lixo. Eles passaram o fim de semana limpando o prédio. A porta que foi danificada vai ser trocada e os vidros quebrados repostos. Tudo por conta do Diretório Central dos Estudantes, como ficou acertado na última reunião com a direção da universidade. A porta-voz do movimento considerou que a ocupação deu o resultado esperado. A gente atingiu o nosso principal objetivo, que era a reitoria se pronunciar que não fechará convênio com a Polícia Militar para fazer as rondas no campus. Alguns integrantes da reitoria acompanharam a movimentação de perto. O vice-reitor pressionou os estudantes pela saída. Depois de tantos dias, você precisa de mais 15 minutos? Estamos saindo, a gente está se organizando. A desocupação era o momento mais esperado por alguns funcionários da reitoria, que estavam há quase 3 semanas sem poder entrar no prédio. Agora a gente está ansiosa para ver como vai estar lá dentro. Para marcar a desocupação, os alunos fizeram uma contagem regressiva, soltaram fogos de artifício e penduraram uma faixa na frente da reitoria. Aos poucos, eles foram saindo e fazendo algumas encenações. A desocupação tinha sido marcada para o meio-dia. Os estudantes deixaram a reitoria pouco mais de 1 hora do horário que havia sido combinado. Eles aproveitaram assim que saíram para fazer uma caminhada dentro da universidade. Nós não vamos nos calar perante a possibilidade de haverem punidos no final desse processo. O prédio foi ocupado no último dia 3 de agosto, como forma de protesto contra a entrada da Polícia Militar na universidade. A ronda da PM foi cogitada após a morte do estudante Denis Casagrande, em uma festa dentro do campus, no último dia 21 de setembro. Durante esse período, os alunos evitaram falar com a imprensa e mantinham os rostos encobertos. Eles se reuniram algumas vezes com a reitoria, mas como não chegaram a um consenso sobre a entrada da polícia, permaneceram no prédio todo esse tempo. Bom, deixaram prejuízo para trás, né? Ainda que tenham feito a reforma, parece que pintaram as pichações, alguma coisa nesse sentido. Se bem que eu vi pichação ali ainda, ou eu tô maluco. Eu vi vidro quebrado, espaço pichado ali ainda, ou eu tô maluco aqui, eu tô vendo coisa demais. Olha lá, vidro quebrado, sei lá, viu? Eu só quero saber o seguinte, que medidas a Unicamp vai tomar para evitar que novas ações como essa aconteçam, novas invasões da reitoria aconteçam? Quais são as medidas que a Unicamp vai tomar, hein? Porque parou a universidade, tomara que ninguém seja punido diante de uma situação como essa. Quer dizer que os caras podem agir lá contra as normas da universidade e não podem ser punidos? É isso que não dá para entender. Eu sigo as regras. Se eu passar fora das regras, eu vou ter que ser punido, ora bolas. Né? Por que ninguém pode ser punido lá? Vem comigo aqui, olha. 2 homens foram presos após roubarem um caminhão em Campinas. O motorista chegou a ser mantido refém. Essa história é uma história complicada, rapaz, porque foi um arrastão que essa dupla acabou provocando, segundo a polícia, na região do Parque Jambeiro. Aliás, você que é morador aí do Jambeiro, cuidado, hein? Porque os bandidos, infelizmente, parece que estão à solta por aí. Eles fizeram um arrastão, começaram atacando o motorista de um carro, numa tentativa de roubo. Depois, entraram na casa de um cidadão e simplesmente atiraram contra a cabeça desse cidadão, vítima de um assalto. Não satisfeito, deram um tiro na cabeça desse homem. Eles foram até a rodovia Anhanguera, né, onde roubaram um caminhão. É brincadeira uma situação como essa? Deixa eu ver o começo aí dessa história com Edson Silva. Tá aqui, ó. Olho na notícia. O motorista foi feito refém por alguns minutos. O caminhão parou a cerca de 100 metros do local do roubo porque foi acionado o sistema de segurança que cortou o combustível do veículo. Os ladrões fugiram a pé e tentaram se esconder em um bar. A polícia militar foi comunicada sobre a ação.
diversas viaturas foram acionadas. As equipes da Rocan cercaram e prenderam os acusados, identificados como Flávio Francisco de Souza, 35 anos, e José Jonas da Silva Neto, 24 anos. A dupla foi encaminhada para o 5º Distrito Policial. Os dois foram reconhecidos por um outro roubo. A vítima estava na rodovia Anhanguera e foi assaltada pouco antes do roubo de carga. A dupla foi autuada em flagrante e vai responder pelos 2 roubos. Olha, então tem esses 2 crimes. Você acha que acabou, né? Que eles roubaram só o caminhão, que eles participaram só dessa ação aí na região do Jambeiro? Não, no meio do arrastão durante a madrugada e a manhã de hoje, né? Antes de roubar esse caminhão pelo qual eles acabaram presos, porque o rastreador acabou denunciando a ação, segundo a polícia, os criminosos teriam invadido uma casa lá no Jambeiro, né? E atirado na cabeça de uma das vítimas, que segue internada em estado grave. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu ver aí essa reportagem da Andréa Marques. Vai, olho na notícia. Foi a polícia quem freou a sequência de crimes. Flávio de Souza e José Jonas da Silva Neto são acusados de despertar o medo na comunidade do Parque Jambeiro. Hoje, a madrugada foi de tensão para os moradores. Às 2 horas da manhã, os criminosos invadiram esta residência na rua Eduardo Ladruz. A família viveu minutos de pânico. As vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas contaram como os bandidos agiram. Eles chegaram e falaram o quê pra você? Filho, dinheiro, né? É a única coisa que o ladrão sempre fala, né? Quer dinheiro, quer dinheiro. A dupla levou cerca de R$300 da família, mas antes de sair, atirou em Enio Dias Bolívar, de 52 anos. Parentes contam que ninguém reagiu, mesmo assim, sofreram violência. Não, meu marido entregou, né, o dinheiro, mas foi baleado assim mesmo. Mas assim atiraram, né? Na hora de ir embora. A vítima está internada em estado grave. Já os ladrões não pararam por aí. Às 6 horas da manhã, abordaram um homem na rodovia Anhanguera e roubaram documentos e celulares. Não satisfeitos, decidiram agir mais uma vez. Na mesma rodovia, renderam o motorista deste caminhão e roubaram o veículo. Uma denúncia feita a 190 levou a PM até a dupla criminosa. Recebemos a informação da característica dos indivíduos e próximo do local onde foi abandonado o caminhão, devido ao rastreador, eles abandonaram e conseguimos lograr êxito em deter os 2 indivíduos. Eles desobedeceram a ordem de parada, inclusive resistência, teve uma certa dificuldade na prisão deles. As vítimas foram chamadas na delegacia. Todas reconheceram Flávio de Souza e José Jonas Neto como os responsáveis pela madrugada violenta do Parque Jambeiro. Onde é que os caras estavam com a cabeça, hein? Atiraram na cabeça de um pai de família. Atiraram na cabeça de um pai de família. Sabe? Um homem trabalhador, vítima de uma ação dos criminosos que fizeram um verdadeiro arrastão, provocaram um terror hoje no bairro Parque Jambeiro. Meu Deus do céu, que coisa maluca. A gente não tem segurança em lugar nenhum mais, né? Essa é que é a realidade. Não tem segurança em lugar nenhum mais. Agora há pouco comentei aqui com quem está acompanhando o Brasil Urgente também lá no Facebook. Acessa aí, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Tem muita gente se manifestando aqui a respeito desse arrastão, porque eles chegaram ao absurdo de atirar na cabeça de um homem inocente, né, que teve a casa dele invadida na madrugada. Você imagina, você está lá na sua casa, os criminosos invadem a sua casa na madrugada e atiram contra você que estava numa boa, estava dormindo, A família estava lá, dormindo. Oh, meu Deus do céu, mas que coisa! Que coisa! Ó, já tem um monte de participação aqui, deixa eu trazer rapidinho as participações dos nossos telespectadores. O pastor Carlos Gomes, que está assistindo lá em Piracicaba, né, está comentando comigo aqui. Ô pastor, como falta Deus no coração das pessoas, né? É impressionante. Você viu que o camarada entrou lá e atirou gratuitamente numa vítima. O Gabriel, ainda ontem um famoso jornal do sul do país noticiou um arrastão em um hotel, não tem nem para onde ir. É o que diz aqui. O Mark, cidade sem lei, a Fátima. Estamos sem segurança na nossa casa. A Regiane, cada dia fica mais difícil viver nessa cidade. E assim vai as participações aqui dos nossos telespectadores.
Não é fácil não, viu? É triste. Ô Felipe, os dois estão detidos, né? Porque foram presos em flagrante. Meu Deus do céu. Olha, teve tragédia em Piracicaba, a Carla Ramil está ao vivo comigo, né? Se puder me colocar as imagens aí, por favor, eu agradeço. Porque um homem matou a esposa, o filho, depois se matou. Depois tirou a própria vida, uma ação, inclusive, muito covarde, né? Uma ação covarde, se vocês... não sei se vocês concordam comigo, mas muito triste, muito covarde. O homem parece que estava inconformado com a situação do filho. O filho estava dependendo de uma cadeira de roda diante de um problema que ele tinha de saúde, né? Parece que o homem entrou em depressão e teria premeditado esse crime. A Carla Ramil é quem está acompanhando e tem todos os detalhes desse caso. Carla Ramil, a gente está vendo aí as imagens. É um crime que chocou a cidade de Piracicaba, porque ninguém imaginava que esse homem pudesse agir contra a própria família. Para quem está ligando a televisão agora, ele simplesmente matou a esposa, matou o filho e depois se matou, Carla Ramil. Exatamente, Rodrigo. Primeiramente, ele matou o filho, né, de 23 anos, o Felipe, que tinha 23 anos, comerciante. E há cerca de 6 meses, Rodrigo, esse jovem, ele tinha um problema na coluna cervical e por isso ele estava na cadeira de rodas. E seria então esse problema que levou o pai a ter uma depressão muito forte. Ele tomava remédios controlados, né, remédios que foram encontrados na casa da família. E também, em seguida do filho, ele matou a esposa de 47 anos no quarto onde ele dormia com ela. Antes de ter assassinado os dois, né, Rodrigo, com um tiro na cabeça, ele teria asfixiado tanto o filho quanto a mulher com o travesseiro. E também há indícios de que essas duas vítimas tenham sido dopadas minutos antes do crime, Rodrigo. Em seguida, ele foi para uma chácara da família, que não fica muito longe da casa onde ele morava com o filho e a esposa, e se matou, Rodrigo. Um crime realmente que chocou Piracicaba. Ô, Carla, há indícios de que ele tenha planejado esse crime, é isso? Há indícios, Rodrigo, porque como ele foi para essa chácara e teria tentado, então, ocultar, né, que a polícia encontrasse o corpo dele, né, jogou terra dentro da piscina, porque ele colocou uma barra de cimento, né, bem pesada, de concreto, no cano da arma que ele utilizou para matar tanto a esposa e o filho, quanto ele próprio, com um tiro na testa. Então, por todos esses indícios, a polícia, o delegado do 6º Distrito Policial, vai sim analisar essa possibilidade, essa hipótese dele ter premeditado o crime, Rodrigo. Outra coisa também que vale a gente falar... Na casa dessa família foi encontrada uma espécie de carta que ele estaria escrevendo, o Carlos, né, estaria escrevendo desde o dia 22 de setembro. Seria uma espécie de testamento, né, que ele deixaria. E nesse testamento ele não mencionou nem a esposa e nem o filho. Ou seja, ele já estava planejando dar cabo da vida dele, do filho e da esposa, é isso. Que coisa, que coisa. Um jovem, né? Que sofria com um problema de saúde e isso provavelmente desencadeou aí, né, uma instabilidade muito grande dentro do seio familiar. O rapaz não resistiu, decidiu tirar a própria vida, mas acabou levando o filho e a esposa junto. Que coisa terrível, coisa doída. É uma tragédia que para mim é inexplicável, Embora haja essa série de justificativas, é uma tragédia inexplicável. Essa história dele ter amarrado uma pedra na arma, ter deixado a água da piscina onde ele se jogou turva, tudo isso é indício que a polícia acredita, né, tem a ver com a premeditação, né, o planejamento para que esse crime acontecesse. Tem a suspeita, inclusive, de que as vítimas tenham sido dopadas, de repente envenenadas, né, Carla Ramil? Exatamente, Rodrigo. Há essa suspeita, né? A polícia vai investigar. Dr. Rui Ramires, delegado do 6º Distrito Policial de Piracicaba, vai investigar essa possibilidade porque não houve, né, segundo os peritos, nenhum tipo de reação das vítimas. Elas foram, né, colocadas um travesseiro para asfixiar essas vítimas e, na sequência, aconteceu os disparos. E tudo isso vai ser analisado, inclusive, Rodrigo, que o delegado também quer saber é de onde veio essa arma, que era um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Com certeza, muito bem observado. Carla Ramil falando ao vivo aqui no Brasil Urgente de mais uma tragédia em família aqui na nossa região. Que coisa, hein? Que violência, meu Deus do céu. Olha, em Jaguariúna, a morte de um jovem durante uma festa na Red Eventos ainda é um mistério para a polícia.
O rapaz foi encontrado desacordado no estacionamento e chegou sem vida ao hospital. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Marcos Vinícius da Silva, de 19 anos, era morador da cidade de Olambra, mas foi a Jaguariúna na noite deste sábado com um grupo de amigos para participar de uma tradicional festa fantasia que acontece há 12 anos nesta casa noturna, uma das mais conhecidas da região. Uma excursão foi organizada para levar os jovens até a Red Fantasy. Um momento que era para ser de diversão se tornou uma tragédia para a família do estudante. Parentes foram avisados na madrugada sobre uma possível confusão que o garoto teria se envolvido e que estava ferido no hospital. A Polícia Militar entrou em contato com a minha mãe, que era para ir até o hospital de Jaguariúna, que o meu irmão tinha se envolvido numa briga e estava lá e a família precisava estar indo lá para tomar conhecimento e não era nada grave. No pronto-socorro de Jaguariúna, Rodrigo foi informado que o irmão havia morrido depois de uma parada cardíaca. A enfermeira do hospital que nos recebeu e que atendeu ele falou que ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Eu ainda não sei, estou esperando as investigações da polícia. Amigos que estavam com o estudante contam que uma briga generalizada aconteceu dentro da festa e que teria se estendido até o estacionamento. No local houve outro tumulto e o rapaz teria sido vítima de espancamento. Um dos colegas de Marcos Vinícius até tentou ajudar, mas sozinho não conseguiu tirar os homens de cima da vítima. Boatos correm, os amigos dele falam que ele se envolveu numa briga dentro do espaço da Red e contra 4 rapazes. E o amigo dele fala que ele foi espancado até a morte. De acordo com a Polícia Militar, Marcos Vinícius foi encontrado caído dentro do estacionamento da festa logo após ter sofrido uma convulsão e que foi socorrido ainda com vida por uma ambulância da organização do evento. Mas amigos do jovem que estavam com ele relatam que o resgate demorou a chegar e que a vítima só foi atendida meia hora depois do pedido de socorro. O corpo do rapaz foi levado para o IML de Mogi Guaçu. Segundo o irmão, no boletim de ocorrência, a causa da morte está relatada como suspeita. Durante a tarde deste domingo, amigos e parentes da vítima estiveram na casa onde Marcos Vinícius morava para dar apoio à família, que está chocada com a violência. O caso foi registrado no plantão policial de Jaguariúna. Rodrigo espera que o delegado responsável pelas investigações esclareça as causas da morte do irmão. Eu espero justiça, que quem fez essa tragédia que pague por isso.